Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para mais um episódio do Cara a Cara, dessa vez com o Clássico Paulista. Nessa quinta-feira tem Palmeiras e Corinthians pela 7ª rodada do Paulistão, jogo acontecendo lá no Allianz a partir das 20 horas e vamos montar os 11 ideais a partir dessas duas equipes, fazer um cara a cara a partir da provável escalação de Palmeiras, a partir da provável escalação de Corinthians para o jogo. Já vai montando também aqui quem entre esses jogadores você formaria os 11 ideais. Entre o Everton e Hugo Souza, por exemplo, quem seria o seu goleiro? Entre Marcos Rocha e Mateuzinho, quem seria o seu lateral direito? E assim por diante. Também vai deixando o joinha aqui embaixo e se inscrevendo no canal para mais conteúdos como esse. Sempre nos principais jogos do meio de semana e do final de semana eu estou trazendo episódios do Cara a Cara. E também compartilhe esse link em grupos de amigos, em grupos de torcedores, para que mais pessoas possam participar também e que mais pessoas possam chegar aqui ao canal e fazer com que eu traga ainda mais conteúdos aqui como esse para vocês. Mas bora lá! Também vou trazer informações sobre transmissão, tá? Aonde você vai poder assistir a partida e provavelmente um pouco depois desse vídeo vou estar soltando um pré-jogo completo para esse Palmeiras e Corinthians. Mas bora lá começar a montar esse cara a cara, começando a disputa entre os goleiros, começando a disputa entre o Everton e o Hugo Souza. E aqui a gente tem uma disputa, dá para dizer que com pontos bem diferentes. Um goleiro muito mais experiente, um goleiro muito mais consagrado, com passagem por seleção brasileira com algum destaque, principalmente em Olimpíada. E tem aqui o Hugo Souza, um jovem goleiro que, voltando ao futebol brasileiro, se reencontrou muito bem com a camisa do Corinthians. E aqui eu vou muito mais no ponto da segurança e no ponto da regularidade. É claro que o Hugo Souza tem alguns jogos que conseguem superar o Everton, mas eu vou aqui no sentido da segurança e da experiência. Meu goleiro entre o Hugo Souza e o Everton é o goleiro do Palmeiras. Olhando para a lateral direita, e aqui a gente tem uma disputa que dá para dizer que é um pouco parecida com a disputa anterior, que é do Mateuzinho contra o Marcos Rocha, um lateral muito mais experiente contra outro que já tem alguma experiência, sim, tem alguma rodagem, mas aqui eu também vou seguir uma linha da mesma escolha anterior e vou também avaliar o ponto do Marcos Rocha ser um lateral um pouco mais equilibrado do que o Mateuzinho. Mateuzinho apoia melhor, apoia mais na verdade, mas defensivamente deixa algumas brechas, e se tem o Marcos Rocha aqui como um lateral de equilíbrio, como um lateral que defensivamente compromete menos do que o Mateuzinho, e por conta disso vai ser a minha escolha. Também existe a possibilidade, eu dei uma circulada aqui em algumas prováveis escalações de alguns portais, existe a possibilidade do Mike jogar aqui na lateral direita, mas a maioria afirmava que o Marcos Rocha seria o lateral. Então tem aqui o Everton e Marcos Rocha. A outra disputa é de Gomes, do Paraguai, o Gomes, contra André Ramalho. E eu já até trouxe algumas pontuações sobre o nome do André Ramalho, que eu vejo como talvez um dos melhores, ou o melhor zagueiro que o Corinthians tem no elenco, para o jogo com certeza. Mas se tem do outro lado um Gomes, jogador de seleção paraguaia, um Gomes que é uma das grandes peças de liderança desse Palmeiras, e tecnicamente eu vejo como um ponto acima também do que o jogador do Corinthians. Só uma pontuação, tá? Não é porque eu estou escolhendo, pelo menos nesse início aqui, mais jogadores do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras vai vencer. Se tem um lado coletivo e se tem um lado individual. Mas bora seguir aqui no vídeo falando sobre a outra disputa pela zaga, que é a do Kaká com o Murilo, né? E aqui, assim como eu falei bem do André Ramalho em outros vídeos que eu fiz, até mesmo nessa pontuação que eu trouxe agora, entendo que o André Ramalho tem um dos principais pontos técnicos desse grupo do Corinthians, pelo menos da linha defensiva. O Kaká eu vejo como o oposto. Tem mau posicionamento para jogo aéreo, tem algumas limitações para saída de jogo, e aqui a gente tem no Murilo uma figura mais sólida, uma figura que tecnicamente é melhor. Então, por enquanto, uma soberania aqui da defesa do Palmeiras. E a outra disputa, fechando essa linha defensiva, é do Hugo contra o Vanderlan. Dois jogadores jovens ainda, com muito potencial de evolução, dois jogadores com mais característica de apoio
do que defensivo. Então os dois ainda têm falhas defensivas, mas aqui se tem um Hugo que é contestado e muito contestado pela própria torcida do Corinthians, um Hugo que não é unanimidade no próprio Corinthians, não é o lateral esquerdo titular. Quem vem sendo, na verdade, vem sendo o Bidu, mas os dois ali brigam pela posição e os dois têm muitas contestações por parte da torcida. E do outro lado um Vanderlan, que também não é o titular do Palmeiras. O titular do Palmeiras é o Piquerez, que passa por um problema físico já há um bom tempo. Mas eu vejo aqui a disputa principalmente pelo lado de defensivo. Os dois comprometem, mas eu entendo que o Vanderlan compromete um pouco menos, e no apoio e no lado técnico também eu vejo o Vanderlan um pouco melhor. Então, por enquanto, linha defensiva toda sobre uma soberania do Palmeiras. Olhando para a vaga do primeiro volante, e aqui a gente tem a disputa do Ranielli com o Aníbal Moreno. Ranielli que teve uma grande passagem pelo Cuiabá, e acredito que ainda o que ele fez pelo Cuiabá ele não conseguiu retratar no Corinthians. Do outro lado se tem o Aníbal Moreno com uma grande passagem pelo próprio Palmeiras, um Aníbal Moreno que defensivamente consegue sustentar muito bem esse meio de campo e que no apoio também não deixa a desejar. A gente viu na última temporada o Aníbal Moreno pisando muito no campo de ataque, definindo algumas jogadas, e se tem esse ponto aqui, principalmente o que eu vou levar em conta aqui na escolha do jogador do Palmeiras, essa saída de jogo. Em alguns momentos o Ranielli, sob pressão, ele entrega algumas, ele não consegue gerar alguma segurança para essa saída de jogo do Corinthians por dentro, e aqui eu vou na escolha também do jogador do Palmeiras, também vou com o Aníbal Moreno. A outra disputa é do Richard Rios com o Alex Santana. Então se tem aqui na provável escalação a possibilidade maior de um Alex Santana jogar contra o Richard Rios, que vem também mais uma grande temporada com a camisa do Palmeiras. E aqui eu vou pelo lado do equilíbrio. Richard Rios, ele tanto na fase defensiva como na fase de saída para jogo, eu entendo que o Richard Rios ele consegue gerar algo a mais. O Alex Santana com a bola talvez em alguns momentos consiga ser superior ao Richard Rios, mas defensivamente ele não consegue entregar a mesma intensidade, e aqui eu vou também com o jogador do Palmeiras. Vai deixando aqui nos comentários se você discorda, tá? Se você tem alguma opinião contrária, coloca aqui a sua opinião nos comentários. A outra disputa, e aqui fica um pouco complicado para fazer o cara a cara, no sentido de tem dois jogadores com características diferentes. Talvez a disputa mais correta seria de Coronado contra o Veiga, mas até pelo desenho eu vou colocar um pouco essa disputa de Veiga contra Carrilho. São jogadores com características diferentes, assim como a disputa de Coronado contra Estevão vai ser uma disputa diferente, mas as duas equipes têm desenhos diferentes. Um Palmeiras que joga num 4-3-3, um Corinthians que joga num 4-4-2, por isso que se tem essa adaptação no cara a cara, nesse episódio do cara a cara. Mas bora aqui para essa disputa de Veiga contra o Carrilho, e aqui eu vejo dois bons jogadores. Temporada de 2024 do Veiga foi longe de ser a ideal, mas ainda assim teve um grau de importância alto, e o Carrilho também, só que com pontos diferentes. Entendo que o Carrilho ele entrega um volume de jogo, ele consegue entregar uma qualidade e um refino técnico do passe principalmente, e é um cara que fecha muito bem espaço também. E se tem aqui no Veiga a figura de um 10, a figura de um cara que pode participar na construção, que deve, na verdade, participar na construção final. E aqui, principalmente pelo lado diferente dos dois jogadores, pode gerar alguma dúvida, mas ainda assim eu vou com o jogador do Palmeiras, principalmente pelo lado da bola parada. Acho que uma bola parada num clássico tende a resolver, já resolveu em muitos confrontos para o Palmeiras a bola parada do Veiga, no escanteio, por exemplo. Então aqui eu acredito que o Veiga seria a melhor escolha. A outra disputa é a disputa do Estevão aqui pelo lado direito, com o Coronado, que não necessariamente estaria pelo lado direito. O Coronado faz muito mais o corredor central, também pode jogar um pouco aberto, mas é uma disputa diferente também, características diferentes. Coronado é muito mais da visão de jogo e do passe, o Estevão é muito mais da aceleração e da definição. E aqui
até pelo fator de intensidade e pelo fator decisivo recente, eu vou com o nome do Estevão, eu vou com a figura jovem do Palmeiras para esse lado direito aqui do ataque. Por enquanto, cara a cara, nunca aconteceu isso, tá? Mas por enquanto, cara a cara, apenas com jogadores de um time. Bora para essa outra disputa e aqui o panorama muda um pouco. Aqui se tem o Facundo contra o Memphis e assim, se tem toda uma condição de currículo do Memphis, de currículo do Facundo, se compara aqui, se tem o Memphis com muito mais bagagem e pelo lado técnico também, pelo fator decisivo, pela bola parada que eu comentei que favorecia ao Veiga, também é um ponto que favorece e muito aqui para o Memphis. Eu vou aqui com o jogador do Corinthians para essa linha de frente, fica um pouco mais centralizado, em alguns momentos sai também. E a outra disputa é uma disputa diferente também, tá? Tem o Yuri Alberto contra o Maurício. E aqui eu vou muito olhando o posicionamento. Aqui a gente já tem um 10, um atacante de aceleração pelo lado, tem também o Richard Rios que avança bastante, o próprio Aníbal também que pisa bastante no campo de ataque. O Maurício seria mais um nome para construção por fora. Também pode funcionar como um segundo atacante, mas aqui está falando de um homem mais de área, apesar do Yuri Alberto, quando tem a presença do Memphis, joga também mais fora da grande área. Mas aqui eu vou olhar muito o fator da finalização, o fator presença de área, do que o fator construção. Essa daqui pode gerar até algumas contestações a mais, porque o Maurício ele tem o fator de avançar mais, de ajudar a construção, mas como eu comentei, como já tem o Veiga e o Richard Rios e o próprio Aníbal e o próprio Estevão, vou priorizar aqui uma escolha mais para a grande área e vou com o jogador do Corinthians. Então temos aqui nos 11 ideais a partir das prováveis escalações o Everton no gol, Marcos Rocha pode ser o Mike, tá? Mas Marcos Rocha na lateral direita, o Gomes e o Murilo na zaga, Vanderlan na lateral esquerda, Aníbal, Richard Rios, Veiga, Estevão, Yuri e o Memphis Depay. Monta aqui nos comentários quais seriam os seus 11 ideais e deixa também o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link falando sobre transmissão. Não teremos transmissão no YouTube, apenas TV fechada, apenas a Max, serviço de streaming da TNT, e a TNT em TV fechada você vai poder acompanhar a partida com imagem. Deixa a sua expectativa para o jogo, deixa o seu placar para o jogo também, se inscreve no canal. A gente atingiu a marca dos 4.000 inscritos durante essa última quarta-feira. Deixa a sua inscrição se você é novo por aqui para mais conteúdos como esse. Também compartilha o link. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.